Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de capacitação da seção de desempenho térmico da NBR 15575. Eu sou o Marcelo. Nessa aula vai ser tratado o módulo 4 de generalidades. Vamos lá. Então, os tópicos dessa aula são diferentes assuntos aí que podem auxiliar na modelagem, né? Usando o Energy Plus, no caso. Então, a gente vai falar sobre os materiais, como a gente modela os materiais, como a gente modela os sistemas construtivos utilizando esses materiais. A gente vai falar como que a gente modela o contato com o solo, falar sobre as pontes térmicas e falar sobre as venezianas. Então, vamos começar abordando os materiais, né? Bom, os materiais compõem as camadas dos sistemas construtivos, né? Então, uma parede pode ter uma camada externa, uma camada interna, por exemplo, uma parede que tem um reboco, né? Ou que tem alguma camada isolante. Então, diferentes objetos do Energy Plus podem ser utilizados para modelar os materiais. Tem o principal, que é o Material, mas também tem o No Mass, para quando um objeto não tem uma massa relevante, o Air Gap, para quando é um vão de ar, e o Window Material Glazing é específico para modelagem de vidro, né? E daí tem todas as propriedades ópticas. Então, o material, que é o mais básico, ele é utilizado quando tem todas as propriedades térmicas conhecidas, né? Então, é um objeto que tem a espessura, condutividade, densidade e calor específico conhecido. Então, por exemplo, a gente está olhando ali uma tabela da NBR 15220 e na tabela B3 tem diversos materiais e as propriedades térmicas desses materiais, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, o concreto, ele tem aí uma densidade entre 2.200 e 2.400, uma condutividade de 1,75 e uma capacidade térmica de 1 kJ por quilograma Kelvin. Então, quando a gente vai modelar isso no Energy Plus, a gente vai no objeto material, escreve o nome do objeto, né? No caso, uma parede de concreto de 10 centímetros, uma absortância 0,5. O campo roughness, ele é associado ao coeficiente de convecção exterior, né? Então, nesse caso, a gente utiliza esse. Outros materiais podem ter outros níveis de roughness, né? Que já são pré-escolhidos ali no Energy Plus, tem uma opção de qual utilizar ali, diferentes. Para concreto, a gente usa o rough. A espessura em metros, então 0,1, 10 centímetros, a condutividade igual na tabela, densidade igual à tabela, o calor específico igual na tabela, só que aqui está em joules por quilograma Kelvin. Então, é 1.000 em vez de 1, né? Então, espessura, condutividade, densidade, calor específico e a emissividade, né? Que é a absortância para ondas longas. Como não é um objeto não é uma barreira radiante, objetos opacos, assim, via de regra, é 0,9, né? E a absortância solar equivale a uma tinta que não é nem muito escura nem muito clara, a absortância média 0,5 que a gente escolheu, e a absortância para a luz visível, né? Para espectro de luz visível, que também, no caso, a gente utiliza 0,5. Isso é utilizado mais para modelagem de iluminação. O caso do no mass é quando a gente talvez não conheça alguma propriedade térmica, mas também quando a inércia térmica é irrelevante para o material, né? Então, o exemplo seria uma lã de vidro. A gente tem uma lã de vidro que ela não vai ter uma capacidade térmica relevante, então a gente pode modelar essa lã de vidro ali definindo o roughness, né? Que daí, no caso, a gente utiliza o smooth. A resistência térmica a gente põe direto já, então 1,25 nesse caso. E as propriedades de absortância, né? Então, mesma coisa para absortância
de ondas longas, né? Aqui nesse caso, a gente pode até ver que tem um lado que aparenta ser uma barreira radiante. Talvez esse lado tivesse uma absortância menor para ondas longas, né? Mas, no exemplo, a gente está usando um que não tem essa barreira radiante, 0,9. A parte da absortância solar é irrelevante, porque também não tem contato com o meio exterior, né? Não vai receber radiação solar. O air gap é o para vãos, né? Então, é para vãos de ar em elementos opacos. Quando é um vão de ar dentro do vidro, daí existe um material específico para isso. Mas no caso, esse vão de ar é para, por exemplo, uma câmara de ar da cobertura, né? Tem o forro, tem a telha, e tem essa camada de ar entre os dois. Então, esse objeto é extremamente simples, ele é basicamente a resistência térmica, não existe massa nem nada, né? E o valor, no caso da câmara de ar da cobertura, a gente pegou também da 15220. Essa norma ela é bem útil, né, para modelagem dos materiais, e é com calor de fluxo descendente. Nesse caso, a gente sabe que na prática, a direção do calor vai variando de acordo com o dia e tal, né? Na hora que o sol está batendo na cobertura, provavelmente o calor é descendente, mas talvez à noite, quando esfria e está dentro e está quente dentro da zona térmica ali, o calor seria ascendente. Só que isso é um pouco complexo de simular no NH+, então a gente faz essa simplificação de considerar sempre descendente, que apesar de ser vantajoso, assim, digamos, para proteger do calor que vem da cobertura, porque é maior do que o 0,14 aqui, talvez à noite a cobertura não vai perder o calor tão bem quanto perderia se a gente modelasse com o valor 0,14, né? Porque o calor vai ficar, ter uma resistência maior para sair pela cobertura. E no caso de haver uma barreira radiante, né? Então, uma superfície de baixa emissividade, é possível utilizar outro valor ainda, e também está na norma. Então, está aí o exemplo. Então, no caso das janelas, tem esse objeto que é o Window Material Glazing, ele é um objeto bem complexo, ele dá informações em relação à superfície externa e interna, mas o que importa mesmo é o fator solar, né? Ou SHGC, que é Solar Heat Gain Coefficient, e quando a gente modela os objetos do NH+, ele talvez não dê direto esse valor no objeto, mas o output table do NH Plus tem esse valor. Então, para confirmar se foi modelado adequadamente ali os valores, a gente pode dar uma olhada no table depois para ver se está tudo certo. Então, nesse objeto a gente tem um monte de informação, como vocês podem ver. A espessura, né, que é relevante. Então, no caso, a gente está aqui com o exemplo de um vidro simples, um vidro de referência, então 3 milímetros. Também aqui a condutividade desse vidro, né, que é 0,9 watts por metro Kelvin, e é um vidro que vai ter uma transmitância aí de 5,7 watts por metro quadrado Kelvin, né. E os valores aqui intermediários são todos relacionados ao fator solar, né, então o quanto da radiação atravessa, o quanto da radiação é refletida, tanto na superfície interior quanto na exterior. Também tem a parte da emissividade, né, ondas longas, então, se for algum vidro de maior desempenho, pode ser que ele também consiga refletir melhor as ondas longas. E tudo isso é complexo de saber, assim, né, não é uma coisa fácil de modelar, mas existem fontes que a gente pode usar. Por exemplo, às vezes, se é um vidro de alto desempenho, o próprio fabricante pode fornecer aí algumas informações úteis, né, um selo, alguma coisa, mas também a gente tem o exemplo do site PBE Edifica, esse tem um anexo lá, que tem essas informações. Então, aqui, por exemplo, tem um vidro de um fabricante ali com seus produtos, daí tem informações sobre a espessura, sobre o fator solar e sobre a transmitância. E aqui tem informações relevantes que podem ser utilizadas para a modelagem desse objeto. Eu vou mostrar para vocês aqui no site, né, para ficar mais fácil.
Então, aqui, a gente tem esse documento aqui, que é disponível pelo link que vocês estavam vendo. E aqui tem um monte de tipo de vidro, como vocês podem ver. Então, é fácil de acessar. Também tem informações aí sobre outros tipos de componentes construtivos, que pode ser útil. Então, esse anexo geral aqui, 5 do catálogo de propriedades térmicas de paredes, coberturas e vidros, é uma dica aí que pode ser usada. Continuando, então, a gente pode também usar uma alternativa que é mais simples, que é o Simple Glazing System. E, nesse caso, a gente dá o nome ali do objeto, né? Põe direto a transmitância, o fator solar e a transmitância visível, né? Então, aqui, transmitância do vidro, fator solar do vidro e o fator solar no espectro visível. Ele não é, a modelagem não é tão completa, né, quanto o outro objeto, principalmente se for tratar de vidros aí de alto desempenho, não é tão interessante, mas pode ser uma saída caso não haja informação, né? Então, vamos para o próximo assunto, né, que é os sistemas construtivos. Então, o que são os sistemas construtivos? Eles são os componentes construtivos das paredes, coberturas, pisos, janelas, portas, e eles são definidos no objeto construction. Esse objeto é colocado as camadas, né, de materiais numa ordem que vai da camada externa para a camada interna. E da mesma forma como o fator solar do vidro, a transmitância desse objeto, desse construction, também está disponível no table do Energy Plus, no output. Então, dá para confirmar se está realmente modelado de acordo com o que deveria, porque a gente já tem uma noção de qual é a transmitância desses catálogos, como foi que eu mostrei para vocês agora. Então, dá para ter uma noção de quanto que deveria ser essa transmitância, né? Então, alguns dos materiais construtivos mais comuns estão disponíveis na biblioteca de componentes construtivos para simulação do LabE. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que se faz para acessar essa biblioteca, né? Então, na página inicial do LabE, a gente vai em publicações, relatórios de pesquisa, e aqui a gente tem diversos manuais que já foram publicados pelo LabE. Aqui tem a elaboração de uma biblioteca de componentes construtivos brasileiros para uso no programa Energy Plus. Eu já vou mostrar para vocês aqui que tem o Ground Domain, quer dizer, o manual do Ground Domain, né, que é os objetos que a gente usa para modelar o contato com o solo, que eu vou mostrar mais adiante. E também, quando a gente for falar sobre a ventilação natural, tem um manual de edifícios naturalmente ventilados, sobre como modelar. Então, isso pode ser útil. Mas agora a gente está olhando aqui para a biblioteca de componentes construtivos, né? Então, essa biblioteca, vocês clicam aqui, vai ter uma descrição do que é, e tem aqui o PDF para baixar. Esse PDF é um documento, é um relatório mesmo, ele vai ter aí uma introdução, vai explicar o método, os resultados, a conclusão, e no final ele tem um anexo. E esse anexo que é interessante, porque ele tem aí várias constructions prontos na prática. Por exemplo, paredes de cerâmica, tijolo 6 furos, 4 furos, sem revestimento, com argamassa interna e externa, com gesso interno, e a gente pode também ter uma parede de concreto, e a gente também vai ter, daí, para pisos e lajes, vai ter laje pré-moldada, vai ter, para coberturas, a gente vai ter exemplos de telhas de cerâmica, telhas de fibrocimento, e até telhas metálicas, então tem bastante coisa interessante aqui. Então, o exemplo que eu vou mostrar para vocês é o exemplo de uma parede de alvenaria. Então, a gente tem aqui um tijolo de 8 furos, a gente sabe que é complicado modelar aí, se fosse, né, modelar cada pedacinho, porque tem uma parte que é com reboco, cerâmica, reboco, tem uma parte que é reboco, cerâmica, ar, cerâmica, reboco, tem uma parte que é reboco e continua a argamassa até o outro lado de reboco.
Então, como isso é complexo de modelar, existe um componente equivalente. Esse componente está na biblioteca que eu mostrei para vocês. Então, eu tenho ali o bloco de 8 furos, com argamassa interna e externa. Então, já tem ali a ordem das camadas e as propriedades térmicas que são utilizadas, né? A espessura, condutividade, densidade e calor específico. Tem até informações aqui adicionais, como a resistência, a transmitância e a capacidade térmica total. Então, é bem legal utilizar isso. Então, o objeto fica com essa cara, no Energy Plus, né? Parede de alvenaria. Daí a ordem argamassa, cerâmica, o vão de ar, né? E cerâmica argamassa. Lembrando sempre que primeiro é a camada externa, né? Nesse caso é simétrico, então não tem importância. Então vamos para o próximo assunto da aula de hoje, aqui na metade da aula, que é o contato com o solo. Contato com o solo, a gente modela com o ground domain, porque é para ter uma representação mais realista das trocas de calor, porque existe uma certa resistência, né, entre a troca de calor do piso da nossa edificação com o solo, e se a gente não considera isso, a gente considera só direto que o solo está em contato com uma temperatura constante, que é retirada a partir do arquivo climático ali, não é tão realista. Então, a gente, no LabE foi desenvolvido esse manual, tem até um artigo publicado no INCAC, e essa modelagem do solo, ela é feita com 3 objetos, né? Então, esses 3 objetos são utilizados para modelar o contato com o solo. Então, esse slide está meio confuso, são os objetos que a gente usa, mas eu vou dar uma explicadinha. Aqui é o Building Surface Detail. Esse objeto você já deve ter visto na aula de geometria, né? Então, ele define qual é que é a condição ali de contato da superfície e faz referência a esse tipo de objeto com esse nome. Então, nesse Other Side Condition Model, a gente cria esse objeto com o mesmo nome, que é Ground Coupled ou SCM ali, né? Então, aqui a gente tem uma referência de um com o outro. Esse aqui também vai referenciar aqui esse outro objeto. E daí esse objeto tem algumas propriedades físicas aí do solo, e ele também referencia o outro objeto aqui com esse Ground Temp Finite Diff, que tem mais algumas propriedades aqui. As características do solo são difíceis de se conhecer, né? Então, foram feitos alguns estudos ali na época da elaboração do manual. Então, na dúvida, dá para usar esses valores que estão aqui mesmo. Vocês podem acessar o manual ali, onde eu mostrei no site, e fazer essa modelagem com solo, tá? Na verdade, é bem simples, é só usar esses objetos aqui e colocar ali esse detalhe ali na hora de fazer o surface, né? Então, agora vamos para o próximo tópico, que é pontes térmicas. As pontes térmicas, elas devem ser consideradas na IBR 575 quando a resistência térmica é significativamente alterada pela presença de um material com condutividade térmica diferente. Isso é um assunto novo nessa edição da NBR, né? E ele é bem simples, eu vou mostrar para vocês como se verifica isso. E ele é só para elementos de superfície externa, né? Então, entre dois APPs, por exemplo, APP com APT não precisa. É, com o meio externo mesmo que deve ser verificado. E a gente verifica isso calculando o coeficiente de transferência térmica. Esse coeficiente de transferência térmica nada mais é do que a área de parede relacionada a determinado objeto multiplicada pela transmitância desse objeto, né, que no caso é o material, né? Então, multiplicando os dois, a gente tem o coeficiente de transferência térmica. E quando o material tem mais de 20% do coeficiente de transferência térmica total, corresponde a mais de 20% do coeficiente de transferência térmica total da superfície externa, ele deve ser modelado. O coeficiente de transferência térmica total é simplesmente a soma do coeficiente de transferência térmica de cada um dos materiais,
E é muito simples, eu vou dar para vocês um exemplo de uma parede aí de alvenaria com algum elemento estrutural de concreto. Então, a gente tem diferentes transmitâncias, a gente sabe que passam diferentes o calor passa de diferente forma pelos dois materiais. Uma parede de 2,5 por 2,5, ou seja, 6,25 metros quadrados, em que 33% da área é concreto e 67% da área é alvenaria. Então, a gente calcula o coeficiente de transferência desses materiais. No caso da alvenaria, a gente põe a transmitância da alvenaria, a área da alvenaria, que é 6,25 vezes 67%, 9,92 watts por Kelvin. No caso do concreto, a gente põe a transmitância do concreto e a área do concreto, e dá 7,63 watts por Kelvin. O total é um mais o outro, que é 17,55 watts por Kelvin. O concreto, ele tem 43% do coeficiente de transferência térmica total. Então, a gente tem que modelar o concreto nessa condição, entendeu? A gente não pode ignorar que tem concreto ali naquela parede. E, finalmente, vamos falar sobre as venezianas. As venezianas, elas podem ser modeladas, né, principalmente para uma barreira radiante contra o Sol. E a gente vai dar um exemplo com um objeto chamado Window Material Blind. Esse objeto, ele especifica as propriedades de uma veneziana com a letra plana, igualmente espaçada. E a gente tem aí um exemplo de um desenho, né, que seria uma veneziana aqui no lado exterior, aqui é o vidro, e as distâncias entre as aletas, as larguras, espessuras, a angulação, e a gente pode dar até informações referentes aí às características de refletância das aletas, né, porque algumas aletas podem ter uma refletância até para iluminar melhor o ambiente interno e tal. Mas nesse caso a gente tem um exemplo de uma veneziana de madeira, ou seja, é um objeto opaco, não existe transmitância. Também como é madeira, as características de emissividade aqui são a padrão, 0,9, e as demais informações aqui em cima são meio óbvias, né? A gente tem uma aleta horizontal, né? O vertical não é tão comum. Os valores aqui são os mesmos que estão no desenho, então, uma largura de 5 centímetros aí, a separação entre elas 3, uma espessura de aproximadamente 4 milímetros, 45 graus de angulação, a condutividade, né, nesse caso tem uma condutividade baixa, por ser madeira, e a distância da veneziana para a janela, 5 centímetros. Mas beleza, e como é que eu faço para modelar? Eu simplesmente jogo uma veneziana e deixo lá? Não. A NBR 15575 diz que tem que ser modelada apenas no modelo real, né? Então, a referência não tem. Os APTs, elas devem ser consideradas sempre fechadas, e nos APPs, elas devem fechar se a temperatura for maior que 26 graus Celsius. Quando a temperatura externa do ar for inferior a isso, a gente considera que as janelas vão estar abertas para ventilação natural e que vai se ter a intenção de aproveitar também a iluminação natural, então a gente considera que não há venezianas. Então, como é que a gente modela isso no Lineage Plus? A gente usa um objeto chamado Window Shading Control. Ele pode modelar coisas até mais complexas, como venezianas com automação para mudar a angulação das aletas, e até coisas assim, com controle de ofuscamento e tal, mas a gente modela de um jeito bem simples aqui, que a gente põe o nome da veneziana, a zona térmica em que ela está. O shading type, a gente vai colocar se ela está para fora do vidro, para dentro do vidro. No caso, se for uma janela de alto desempenho, aí pode até ter uma veneziana entre duas folhas de vidro, né? Não é muito comum, mas pode acontecer, no programa permite. E o controle pela temperatura, né? Então, aqui é que estão as condições estabelecidas na NBR 15575, que é on if high outdoor air temperature, e o set point, que seria considerado esse high outdoor air temperature, é 26. Então, aqui
é onde é definido a condição que a gente colocou ali. Esse campo aqui é interessante para vocês verem que é aqui que a gente faz o link desse objeto com a veneziana que a gente modelou ali, e daí, a partir disso, a gente faz o link com as demais janelas. Nesse slide aqui, eu acrescentei uma veneziana de um APT, né, de um ambiente de permanência transitória, só para vocês verem que vai mudar um detalhe, né? Aqui a gente põe always on, em vez de colocar, em vez de colocar a condição que comentou da NBR, né? E aqui também seria veneziana de madeira, aqui. Não, esse campo não deveria deixar em branco. E então, é isso, pessoal. Obrigado. Em caso de dúvidas, estamos aí. E até a próxima. Tchau.